Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. E já agora, pronto, se por acaso forem para outros livros, como Esther ou assim, eu também posso ficar com o capítulo 3. Agora parece que estou colado a capítulos 3, ou pode ser outro capítulo também. Não há nada de simbólico neste capítulo, digamos assim, para mim. Mas Ruth é muito interessante. Eu gostava de começar por levantar algumas questões. Durante a tua vida até agora, em que alturas é que te tornaste vulnerável para tentar receber ou conseguir algo? Receber algo ou conseguir algo. Ou seja, quando é que abriste o teu coração numa declaração de amor para tentares ter um relacionamento amoroso com alguém? Quando é que decidiste desligar o antivírus do computador para tentar instalar aquele programa ou jogo? Ou seja, são alturas em que nos vulnerabilizamos para tentar algo. Ou, durante a tua vida até agora, quantas pessoas conseguiste levar ao colo? Pessoas, não apenas bebés. Por vezes estamos vulneráveis, outras vezes queremos ser aquela pessoa forte que consegue carregar o peso. Então a questão é com que peso aguentas tu? Ou com quem consegues carregar? Nesta passagem nós vamos ver o forte e o fraco e em como ambos apontam para nós e apontam para Deus. As narrativas bíblicas são histórias muito fixes. E na narrativa do capítulo 3, que tem várias semelhanças com o capítulo 2, nós vamos ver três cenários que vamos dividir em quatro partes. Então, nos versículos 1 a 5, nós vamos ver que Noemi está com Ruth, à semelhança do capítulo 2. Elas começam as duas juntas e vamos ver o plano ninja. O plano ninja. Versículos 6 a 15, vamos ver Ruth e Boaz e vamos dividir esse cenário ao meio. Primeiro Ruth, ela faz um pedido atrevido, nos versículos 6 a 9. E depois Boaz responde a Ruth, nos versículos 10 a 15, e há um peso que é assumido por Boaz. E depois nos versículos 16 a 18, Ruth regressa a Noemi e vamos verificar que a providência continua. E seria fácil ler o livro de Ruth e tentar interpretá-lo à luz das telenovelas. E é o que vamos fazer hoje, ou seja, vamos ver Ruth à luz das telenovelas. Mas antes disso, queria-vos dar alguma informação da parte da SIC. Eles confirmaram que realmente eles iniciaram um reality show com base no livro de Ruth. Sabem como é que se chama? Não? Quem quer casar com um agricultor, não é? Só podia ser esse. É um programa que mostra que parece que há agricultores encalhados e pessoas dispostas a conhecer o agricultor e a avaliar se vale a pena um compromisso com esta pessoa. Será que vale a pena um compromisso com esta pessoa? Então, tendo isto em mente, vamos para Ruth 3. Vamos ler os primeiros 5 versículos apenas. E diz assim, a palavra: Deus disse-lhe a Noemi, a sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e deixa a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto me disseres, farei. E antes de continuar, vamos orar. Agradecemos-te, Senhor, por mais uma vez podermos estar juntos, juntos contigo e também juntos à volta da tua palavra. Agradecemos por esta história tão interessante que deixaste para nosso proveito, para nos mostrar algo acerca da história do teu povo, mas também algo acerca de nós e, claro, algo acerca de nós. Então abre as nossas mentes, abre os nossos corações, possamos ouvir a tua palavra, ouvir o que o teu Espírito tem para nos dizer a cada um de nós.
e que isso possa transformar as nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então, estes primeiros 5 versículos, nós vemos o plano ninja. E que viagem está a ser para Noemi? Quão gracioso e generoso Deus está a ser para esta viúva e para a viúva estrangeira também. E como já viram, o capítulo 1, ele inicia com um problema e uma circunstância. Ou seja, o problema é a fome. A circunstância é a falta de família, de um lar. E ao despedir-se das suas noras, a Noemi deseja que elas encontrem descanso. Ou seja, um novo lar com um novo marido. Capítulo 1, versículo 9. No capítulo 2 vemos que o problema é resolvido. Ou seja, o problema da fome é resolvido pela providência graciosa de Deus e pela iniciativa de Ruth. No entanto, as circunstâncias de Ruth e de Noemi, elas não mudaram. Continuam ambas viúvas, sem um lar, sem descanso. E agora acabou a ceifa. E agora? O que é que vai acontecer com Ruth e Noemi? E se no capítulo 2, no início, vemos uma Noemi mais passiva e é a Ruth que tem a iniciativa, agora é Noemi quem inicia esta nova secção. Então, na versão telenovela, nós teríamos uma Noemi que procura apenas a felicidade de Ruth, porque Ruth é uma jovem. Então, Noemi tem um plano maquiavélico em que Ruth deve usar o seu corpo, a sua sexualidade, para enganar o homem mais velho e rico, e dessa forma assegurar um futuro cheio de possibilidades para ambas. Bom, na realidade, Noemi deseja a felicidade de Ruth, sim, mas não algo a ser comprado com favores sexuais ou conseguido através de esquemas de burla a idosos. Se bem que Boaz não é assim tão idoso, mas é mais velho. Então Noemi quer assegurar descanso para Ruth na forma de um lar, um casamento. O plano é arrojado, o plano é íntimo e é perigoso. É-nos novamente dito que Boaz é um familiar e que, portanto, há algum tipo de relacionamento familiar, há alguma responsabilidade de cuidado. Mas lembrando novamente o contexto de Ruth, que é quando? Na altura dos juízes, na altura em que cada um fazia aquilo que queria, na altura em que muitos do povo de Deus não obedeciam a Deus e em que os compromissos da aliança entre pessoas eram quebrados, porque o compromisso com Deus não tinha importância para as pessoas. Então levanta-se a questão, como é que Boaz vai reagir? Depois da ceifa vem a limpeza dos cereais na eira e da imagem de colheita passamos para uma imagem de potencialidade da vida que está no grão. E Noemi, ela pede a Ruth que vá com um banho tomado, perfumada. A Ruth não vai para seduzir Boaz e tentar ter relações sexuais com ele. Eu creio que ela vai preparada como uma noiva e silenciosa como uma ninja. E daí este ser o plano do ninja. Este gesto de destapar os pés pode parecer estranho para nós. Há quem diga que seria para Boaz acordar, não é? Quem nunca acordou com os pés frios à meia da noite? E por acaso ele acaba por acordar à meia da noite. Mas creio que o propósito de Noemi tem a ver com o simbolismo por trás desta ação, que aponta para o cuidado que Deus tem para oferecer ao seu povo. E Noemi ela é uma mulher sofrida, mas é uma mulher com fé em Deus. Ou seja, ela regressou de Moab porque ouviu que o Senhor se tinha lembrado do seu povo e que havia colheitas em Belém. Belém que não era o Museu do Pão, mas significava Casa do Pão, como Pedro disse há 2 semanas atrás. E Noemi confia que Deus vai providenciar comida através do seu povo. Ela confia que o povo irá seguir a lei de Deus e que não irá ceifar toda a terra e que deixarão alguma coisa para o pobre e para o estrangeiro, como o Levítico 19 diz. E como disse o João a semana passada. Ou seja, há uma intenção na sua fé. Há uma confiança em Deus, apesar de tudo, e no seu cuidado revelado na aliança e na lei que rege essa aliança. Agora, a esperança de Noemi está na chamada lei do levirato, descrita em Deuteronômio 25, ou seja, aquele casamento dentro da família para prolongar, continuar a linhagem da viúva. Se bem que Boaz ele não é irmão de Elimelec, e nem Ruth é viúva de Elimelec. Mas Ruth partilha desta fé intencional de Noemi.
e ela dispõe-se a obedecer. Não é algo passivo, é algo ativo que caminha no sentido da lei de Deus para encontrar o próprio Deus. E como já disse, o plano é arrojado, é íntimo e é perigoso. E agora vamos ver a coragem e o atrevimento que este plano arrojado precisa para ser colocado em prática. Então vamos ler os versículos 6 a 9. Diz assim: Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estenda a tua capa sobre a tua serva, porque és resgatador. É nesta altura que o roer das unhas começa. E o Pedro há bocado já estava ali a roer as unhas, se calhar já estava a imaginar o que é que viria aí em Ruth 3. Para a apanha das espigas havia homens e mulheres, mas nem todos os homens eram como Boaz. E por isso no capítulo 2, versículo 8, ele diz a Ruth para ficar entre as suas servas. Mas para a limpeza dos cereais seriam apenas homens a trabalhar. Não quer dizer que noutras eiras não houvessem mulheres lá, mas estas mulheres serviam apenas para satisfazer os trabalhadores. Mas Boaz já mostrou o seu caráter no capítulo 2, na forma como ele requer que os seus trabalhadores sigam as leis de Deus. E mais à frente, no versículo 14 deste capítulo, ele não permite que mulheres entrem na eira, ele não quer que se saiba que Ruth esteve lá, porque normalmente ele não permite mulheres na eira. Então aqui temos uma jovem moabita, uma jovem estrangeira, sem direitos, a caminhar ao fim do dia, para um local onde estão homens com coração um tanto alegre, ou seja, homens já tocados com algum álcool. E mais uma vez lembramos o tempo de Juízes, e em como qualquer homem não teria quaisquer problemas em abusar de uma jovem estrangeira. Ruth destapa os pés de Boaz e deita-se, ou seja, é quase como este gesto que nós bem conhecemos, quando um homem se põe perante uma mulher e coloca um joelho no chão. Nós quase que já sabemos o que é que está a acontecer, o que é que vai acontecer. É a dor ciática. Não, é o pedido de casamento. Então, com este gesto, depende da idade do homem, não é? Até poderá ser a dor ciática também. Mas Ruth, com este gesto, é um gesto de: Boaz, queres casar comigo? Ou seja, aqui vemos Ruth completamente vulnerável. Ela abandonou a sua segurança, ela confia que o resgatador irá responder de forma positiva. E curiosamente é a segunda vez que o Boaz precisa de perguntar quem é Ruth. A primeira vez no capítulo 2, quando ele a vê nos seus campos a apanhar espigas. Agora, por causa da escuridão, Boaz não consegue ver. Então agora vamos entrar na versão telenovela. Então esta é a parte em que Ruth olha para os olhos de Boaz e sabe que ele é o homem da sua vida. Os dois estão a comer esparguete e de repente as duas bocas encontram-se no mesmo esparguete, como aquele filme daqueles cães, já não lembro como é que se chama. O seu relacionamento amoroso é consumado. É uma novela moderna, porque mostra que a iniciativa é da mulher. Bom, na realidade, nós precisamos sair da nossa atualidade e dos nossos preconceitos e tentar ver o que é que está a acontecer. E como este pedido de Ruth é o clímax desta passagem. Envolve sexo, sim, mas não nesta noite. É muito mais do que isso. O pedido de Ruth exige de Boaz muito mais que um relacionamento físico pontual. Exige um casamento. Basicamente ela está a dizer: Boaz, casa-te comigo. Casa com esta viúva estrangeira. Assume esta linhagem de Elimelec, de Noemi e de Malom. Boaz, já demonstraste a tua generosidade nas colheitas, a tua fidelidade ao cuidado que Deus estabelece na aliança com o seu povo e que inclui também estrangeiros. Será que também podes ser o familiar resgatador? De Deuteronômio 25. Boaz, tu és um israelita piedoso, que olha não para a letra da lei, mas para o espírito da lei, e por isso tu vais além da lei. Já reconheceste que eu vim procurar refúgio debaixo das asas do Deus de Israel, agora vim procurar refúgio em ti,
para mim e para a Noemi, num compromisso de casamento. É um grande pedido. Qual o maior pedido que te fizeram até hoje? Qual o pedido com maior peso de responsabilidade, de reconhecimento, de exigência? Se calhar para o jovem que tem 17, 18 anos seria o pai virar-se e dizer: toma a chave do carro, leva tu o carro agora. Acho que este terá sido o pedido mais pesado alguma vez feito a Boaz. E vamos ver qual a sua resposta. A partir dos versículos 10 até o versículo 15, diz assim: diz ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto te disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está. Te resgate, porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que vem mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Nestes versículos nós vemos o peso assumido. Versão telenovela. Então Ruth teria relações sexuais com Boaz na esperança de ficar grávida e dessa forma prendê-lo a si ou a seu filho. Na manhã seguinte Ruth falaria em casamento e Boaz responderia: bom, eu preciso de pensar, preciso falar com o meu advogado para proteger os meus interesses financeiros. Ou se calhar Boaz apenas fugia sem responder, porque hoje em dia uma das maiores tendências é evitar compromissos. Outra versão seria Boaz dizer: olha Ruth, tu és fixe porque ajudaste a Noemi, agora tiveste compaixão de mim, que já sou um cota, sou um agricultor encalhado, podias ter escolhido alguém da tua idade e certamente mais bonito que eu. Vamos consumar o nosso relacionamento, porque há alguém mais próximo de Noemi que tem uma senha com o número antes do meu. E temos de fazer algo em relação a Noemi, porque 3 é uma multidão. Bom, na realidade, o que vemos são 2 mulheres vulneráveis a colocarem a sua fé de uma forma intencional, mas vulnerável num compromisso, numa aliança com uma pessoa que segue Deus e vive de acordo com a aliança que Deus fez com o seu povo. E esta é a resposta de Boaz. Ou seja, Boaz abençoa Ruth por causa do seu amor fiel, que agora se tornou ainda maior. Ou seja, Boaz já tinha reconhecido este amor fiel da Ruth para com Noemi, no capítulo 2, versículo 11, em como Ruth deixou os seus pais, o seu povo, e veio para um povo que não conhecia procurar refúgio num Deus que não era o seu Deus. A decisão de propor casamento a Boaz é uma demonstração ainda maior do amor fiel que Ruth tem para com Noemi. Ou seja, Ruth está disposta a ser o elo de ligação para que a linhagem de Elimelec continue. Se Ruth tiver um filho, ele será, de certa forma, filho de Noemi. Ou seja, aquele compromisso em amor que Ruth faz com Noemi no capítulo 1 é agora demonstrado de uma forma suprema na prática. É meia-noite e Ruth está completamente exposta, completamente vulnerável. A sua reputação, a sua dignidade, ela colocou nas mãos deste homem. E da sua boca, da boca de Boaz, saem as palavras que Ruth mais precisava de ouvir. Não tenhas medo. Versículo 11. Boaz não hesita. Ele dispõe-se a fazer tudo ao seu alcance para que o futuro de Ruth e o futuro de Noemi seja assegurado. Talvez agora já penses que Ruth e Boaz foram feitos um para o outro. Mas surge um entrave e 2 preocupações. O entrave é este, e Noemi já tinha mencionado isto a Ruth, ou seja, no capítulo 2, versículo 20, Noemi já tinha dito que havia vários familiares que podiam ser resgatadores através do casamento de Levirato. Mas pelos vistos há uma ordem que deve ser seguida e há um familiar que está primeiro que Boaz. Ou seja, este é mais um momento de tensão na narrativa.
E depois vão ver a sua conclusão, querendo Deus, na próxima semana, quando olharem para o capítulo 4. E há também duas preocupações de Boaz que enfatizam mais uma vez o seu caráter. Em primeiro lugar, a sua preocupação com Ruth. Ele pede-lhe que ela fique lá durante a noite para a sua segurança, mas que saia logo de manhã para proteger a sua dignidade, para que não haja nenhum escândalo que prejudique Ruth e Noemi. E ele também está preocupado com Noemi. Mais uma vez, Boaz demonstra a sua generosidade para com Noemi, pedindo o manto de Ruth e enchendo-o com cevada. Vemos a conclusão deste capítulo 3, nos versículos 16 a 18, que vamos ler agora. Em chegando à casa da sua sogra, esta lhe disse: Como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, e disse ainda: Estas 6 medidas de cevada. Ele mas deu e me disse: Não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Voltando atrás no capítulo 1, versículo 21, e a tradução da BPT é melhor neste versículo, quando Noemi diz: Quando saí daqui levava abundância, ditosa eu saí, mas o Senhor fez-me voltar de mãos vazias. O Senhor requer mãos vazias para que as possa encher com o que Ele tem para dar. No capítulo 2, Ruth regressa com a oferta de Boaz e enche as mãos de Noemi. No capítulo 3, novamente, Ruth está a regressar a Noemi para encher as suas mãos. Noemi já viu o suficiente e sabe que agora é só esperar. Ela está a carregar no botão do pause nesta narrativa. Ela está confiada naquilo que ela já viu da parte de Boaz. Noemi diz que ele não vai descansar até resolver este problema. E também nós agora temos de esperar até à próxima semana para ver o que acontece a seguir. As histórias da Bíblia falam acerca de pessoas reais, mas ao mesmo tempo elas apontam para uma história maior. A história sobre Deus e o compromisso que Ele oferece a qualquer pessoa. E esse compromisso é um relacionamento que inicia num momento de vulnerabilidade e intimidade. Noemi tinha um plano ninja para Ruth. E havia um pedido atrevido para conseguir descanso para Ruth na forma de um lar e providência em forma de comida. E Ruth revela uma submissão incrível a Noemi, obedecendo à vontade de Noemi em amor. Boaz é esta figura de resgatador que consegue, com o peso destas duas mulheres que nada tinham e nada podiam apresentar, e continuamente ele providencia, e as suas mãos estão sempre cheias. No livro de Ruth, nós vemos a bonita imagem de uma história que Jesus conta anos mais tarde, acerca de um jovem que ditoso, ou um jovem com as mãos cheias, sai da sua terra, da casa do seu pai. Ele perde tudo o que tem. Ele regressa de mãos vazias, à semelhança de Noemi, completamente vulnerável, dependente do seu pai. Este rapaz precisava de um familiar próximo que o resgatasse. Mas o seu irmão mais velho, ele não era como Boaz. O seu irmão mais velho tinha os meios para o resgatar, mas não estava disposto a isso. Nesta história do filho pródigo, em Lucas 15, Jesus mostra aos religiosos o quão diferentes eles são de Boaz e quão afastados eles estão de Deus, porque se afastaram do espírito da lei. Jesus termina a história com as palavras do Pai: era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Em Ruth, a alegria está quase, porque Noemi estava morta e está a reviver. Ela estava perdida e está a ser achada. Ao mesmo tempo, Jesus está a apresentar-se como o irmão mais velho de qualquer um de nós, o familiar capaz de nos resgatar e disposto a nos resgatar. Deus está a dizer-nos através de Ruth que vem lá alguém, o filho do homem, o familiar resgatador, buscar e salvar as Noemis, as Ruths, os Boazes, os israelitas, os estrangeiros, os portugueses, os americanos ou os brasileiros. Qualquer pessoa que se aproxime desta pessoa com mãos vazias, reconhecendo o seu pecado, confiando que Jesus é o Filho de Deus que paga o nosso resgate com a sua vida. Estejas onde estiveres neste momento, ser encorajado e desafiado por isto.
Jesus veio para se comprometer com cada um de nós, sem nós pedirmos, sem nós merecermos, por causa do seu amor fiel. Dele podemos nos aproximar na nossa maior vulnerabilidade, estando confiantes que Ele se compromete a assumir o peso do nosso pecado. Vamos orar. Querido Deus, sim, agradecemos-te pela tua palavra, agradecemos-te pela beleza do teu Evangelho, desta mensagem que, estando nós perdidos, tu vieste para nos salvar. Agradecemos por esta história que vemos acerca desta mulher, desta Noemi, que tudo tinha perdido, até a esperança. Mas ela decide voltar de mãos vazias. Ela decide voltar para a sua terra, para o seu povo, ela decide voltar para ti. E, Senhor, é tão bom ver a maneira como tu a tens surpreendido. E das tuas mãos vazias nós já não vemos isso, nós vemos sempre as tuas mãos cheias. E ainda vamos ver algo ainda melhor. Agradecemos porque tu és este Deus que procura dar-nos aquilo que nós mais precisamos. Agradecemos-te por Jesus, através de quem nós podemos ter este relacionamento contigo e este compromisso que não falhará. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.